Volume 524 do Histórico. Há milhões de milênios vem a natureza preparando a humanidade para, depois de preparados, estarem em condições de serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de bicho racional. Bichos, sim, porque são carnívoros com capa de civilizados. E não sentiram a mudança dessas energias por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentirem as mudanças naturais da natureza, por viver contra ela. Há milhões de milênios vem a natureza preparando a humanidade para que, depois de preparados, todos estivessem em condições de serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, porque todos são de raça racional, e por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. Bichos, sim, porque são carnívoros e todo bicho gosta de carne. São canibais com título de civilizados e vivem como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. E por isso as guerras não cessam. E esses causadores dessa grande mortandade que são as guerras estão ligados nessas duas energias do chão, duas energias em transformação. E se transformarão para a categoria de bicho irracional, e vai correr toda essa hierarquia de bicho dessa bicharada do chão. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão desligados dessas duas energias do chão porque passaram a se conhecer. Estão raciocinando e não pensando, porque se estiver pensando, sabe aonde vai parar? Na categoria de bicho irracional. E essa é a categoria mais triste que existe, porque vai chegar até pedra, então aí vai penar demais. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque o natural tudo é e o artificial nada é. E por isso está aí o progresso material que vai regresso, por ser um progresso de destruição. E a cultura racional é construtiva, porque é consciente e leva todos para o seu verdadeiro estado natural. Muda todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu progresso, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de estudar a cultura racional para desmaterializar a energia que está materializada no istmo do mesencéfalo, que é a glândula pineal. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu progresso de pureza. A fase do pensamento terminou em 1935 e causou essa infinidade de desastres no mundo inteiro, destruindo os pensadores. Causou essa infinidade de doenças como a AIDS e o câncer, que o pensamento não encontra remédio porque são epidemias da própria natureza. Porque quando termina uma fase, a natureza trata de destruir todos daquela fase. E assim, destruindo os pensadores com câncer, com AIDS, essas epidemias incuráveis que o pensamento não encontra remédio, porque é uma epidemia já feita pela natureza para destruir os pensadores. E por isso o pensamento não encontra remédio. E aí estão os terremotos, os vulcões, os tufões, os tornados, os maremotos, seca de matar, frio de matar, enchentes de matar, faíscas elétricas de matar. Porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. E ninguém sentiu essa mudança de fase por estarem vivendo artificialmente.
E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Essa é a causa de não sentirem as mudanças naturais da natureza, das duas energias elétrica e magnética e racional, que é a energia que está comandando a natureza. Porque antes de 1935, quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. E agora quem está comandando a natureza é a energia racional, para desenvolver o raciocínio da humanidade racionalmente. E aí está a energia racional com a cultura racional. E que esta cultura está pronta para desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. Enquanto viverem pensando, os males da humanidade vão aumentando, as ruínas da humanidade vão aumentando, porque a natureza está arrochando todos os pensadores para conhecerem a fase do desenvolvimento do raciocínio. É por isso que está esse grande sofrimento no mundo inteiro. Onde a violência está em todo lugar, o terrorismo está em todo lugar e cada vez aumenta mais. Enquanto pensar, a humanidade só vai de pior para pior. Agora passou a raciocinar. Os males terminarão, deixarão de existir violência e deixará de existir roubalheira e deixará de existir terrorismo. Porque a pessoa está ligada à energia racional, está ligada à natureza, amparada pela natureza, guiada pela natureza, orientada pela natureza e amparada pela natureza. Cessarão todos os males da humanidade passando a raciocinar, porque estão protegidos pela natureza e orientados pela natureza por estarem ligados a ela. Hoje todos que passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional. E muitos até dormem com o livro debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros dormem com os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar com o mundo racional, para ver que os pensadores estão apelando para tudo que podem apelar. Hoje todos que passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. São bichos porque são carnívoros, porque todo bicho gosta de carne de toda espécie, sendo a carne fresca o maior pitel e de todas as carnes e de todas as caças. São canibais com capa de civilizados e matam para comer, como fazem os corvos desventurados depois de morto. Os bichos mortos é que se tornam um bom pitel. Hoje todos que já passaram a se conhecer passaram a ser vegetarianos. E muitos não comem raízes, porque sabem que às vezes estão comendo um parente seu. E muitos não comem carne, porque sabem que às vezes estão comendo um parente seu. Nem peixe, porque às vezes está comendo um parente seu que já se transformou em peixe. Só se alimentam com folhas de vegetais, agrião, espinafre, couve, repolho. E assim são as transformações naturais da natureza, que parece que tudo são e nada são. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, ligados nessas duas energias em transformação, nos transformamos mesmo para a classe de bicho irracional por estarmos ligados nessas duas energias do chão. E é por isso que muitos estão tratando de se imunizar dessas duas energias do chão, elétrica e magnética, ficarem imunes a elas e se ligar à energia que está comandando a natureza, a energia racional, que é a energia que desenvolve o raciocínio de toda a humanidade.
Hoje todos que passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional para poder voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. A fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou essa infinidade de violências. A violência causou essa infinidade de terrorismos. O terrorismo causou as guerras. E as guerras causaram essa infinidade de mortandade dos pensadores, porque não há efeito sem causa. E hoje todos que passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional para desmaterializar a energia do mundo racional, que está materializada no istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Em 1935 terminou a fase do pensamento, e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por isso está aí essa infinidade de desastres no mundo inteiro destruindo os pensadores. O AIDS e o câncer destruindo os pensadores. E os males naturais da natureza, que são os terremotos, os furacões, os tufões, os tornados, as enchentes, as secas. Como aqui no Brasil, já está existindo tornados que têm feito grandes estragos, derrubando muitas casas. E as enchentes que chegam até ficar casas submersas, como no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Tudo isso porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. E por isso quem está comandando a natureza é a energia racional. A energia do desenvolvimento do raciocínio e da desmaterialização do mesmo. Da desmaterialização da glândula pineal, e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, porque não estão aguentando mais os arroxos da vida da matéria. Até terremotos no Rio Grande do Norte já existiu, coisa que nunca existiu no Brasil. E no país mais quente do mundo, que é a África, caiu até geada. E na América do Norte, frio de matar. Tudo isso porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. Antes de 1935, quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. E não sentiram essas mudanças dessas energias por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais dessas energias. Hoje todos já passaram a se conhecer, muitos dormem com os livros debaixo do travesseiro, para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, e põem debaixo do travesseiro vários livros. Outros botam os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar que estão no mundo racional. Todos apelando de várias formas e várias maneiras para desenvolver o raciocínio, porque a natureza está arrochando os pensadores de uma tal maneira que muitos não estão aguentando os arroxos da natureza. E por isso muitos terminam até com a vida, se suicidam, por não aguentar os arroxos da natureza. Tem nações aí no mundo que os suicídios são constantes. A natureza arrochando os pensadores e muitos não aguentam os arroxos da natureza, acabam liquidando com a vida. Mas há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo,
para depois de bem preparados conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso todos têm raciocínio. Todos são extraterrenos, porque todos vieram do mundo racional. Eram corpos de energia, de vida eterna, com seu progresso de pureza. Mas entraram por uma parte que não estava pronta para entrar em progresso, e o resultado foram ficar assim, materializados, mas com um vínculo racional, que é o que está na glândula pineal, que está sendo desmaterializada pela cultura racional. E que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seus corpos de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. No pensamento está a discórdia, todos discordando de todos e o brigueiro infernal. Por isso as guerras não cessam. E no raciocínio está a concórdia, todos concordando com todos. Então é melhor que todos tratem de desenvolver o seu raciocínio para encontrar a concórdia. Porque na discórdia ninguém pode viver. Porque na discórdia traz os atritos e traz os conflitos. E por isso as guerras não cessam. As guerras religiosas, as guerras entre as doutrinas, as guerras das filosofias, todos guerreando. Até para viver é uma guerra. Porque um quer passar à frente do outro, até para viver é uma guerra. Um querendo ser melhor do que o outro. As guerras dos reinados sempre foram assim. As guerras entre tribos de índios, porque antes de serem civilizados eram índios. E assim as guerras já vêm de muito longe. O bicho sempre foi guerreiro, porque todo bicho é inconsciente. Porque quem tem consciência racional não guerreia com ninguém, porque está a caminho da concórdia. Concórdia quer dizer todos concordando com todos, de um por todos e todos por um. E vem o mundo passando por esses arroxos naturais da natureza. Principalmente os pensadores que já estão sentindo que o pensamento só foi feito para jogar uns contra os outros. O pensamento foi feito para manter a discórdia. Muitos procurando outros caminhos, quando encontram a cultura racional, dizem logo: era isso que eu estava procurando. A concórdia feita pelo desenvolvimento do raciocínio. Hoje o mundo, para todos que passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio. Estudando a cultura racional para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E essas energias são puras, limpas e perfeitas. É a energia elétrica e magnética que sempre conservou a discórdia entre todos, e as guerras e o brigueiro infernal que vai por esse mundo afora. Enquanto não desenvolver o raciocínio, a violência não cessa, os sequestros não cessam, o terrorismo não cessa. Enquanto pensarem, os males continuarão destruindo a humanidade, porque estão todos fora do seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Enquanto mantiverem o pensamento e a imaginação, os males não cessarão. E por isso a roubalheira não cessa, os assaltos não cessam, os assaltos a bancos se multiplicam. Esses males todos conservados pelo pensamento e a imaginação. Enquanto pensar, a destruição dos pensadores se multiplicará. Tem que raciocinar. Por isso quem está comandando a natureza é outra energia. É a energia racional, a energia do verdadeiro estado natural de todos. A energia que levará todos para o seu verdadeiro estado natural. Porque depois que a cultura racional desmaterializar essa energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, todos começarão a raciocinar. Todos encontrarão o caminho verdadeiro de seu estado natural com o desenvolvimento do raciocínio.
e todos passarão a querer voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Volume 525 do Histórico. Ninguém sentiu a mudança das energias por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza, as mudanças das energias. A fase do pensamento terminou em 1935. E todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho de sua liquidação. E aí está a falência do pensamento. Com o pensamento ninguém resolve mais nada porque terminou sua fase em 1935. E por isso aí está a energia racional para desenvolver o raciocínio de toda a humanidade. Com o raciocínio tudo resolvido, porque ligado à energia que está comandando a natureza, está ligado à natureza. E é orientado por ela, protegido por ela, guiado por ela e amparado por ela. E quem está nessas condições está por cima dos por cima, não acontecendo nada de ruim nem de mal. Estão livres da fase de liquidação, porque aí está a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. E por isso está aí essa infinidade de desastres destruindo no mundo inteiro os pensadores. Essa infinidade de doenças, como câncer e o AIDS, porque o pensamento não encontra remédio para debelá-las, porque são epidemias da própria natureza, porque terminou a fase do pensamento e os pensadores entraram em liquidação. E por isso essa infinidade de males da natureza, que são os terremotos, os vulcões, os furacões, os tufões, os tornados, as enchentes, as secas de matar, frio de matar, calor de matar, maremotos e faíscas elétricas destruindo os pensadores. Porque terminou a fase do pensamento em 1935 e os pensadores perderam o direito de viver. E com o pensamento ninguém resolve mais nada. Só ficam discutindo a vida inteira. Discussões e mais discussões e não resolvem nada. Com a falência do pensamento, até o dinheiro faliu. O dinheiro não está valendo mais nada como valia, porque é o feito do pensamento e da imaginação. E por isso está desvalorizado, cada dia mais desvalorizado. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio. E por isso muitos botam os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Muitos botam os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar que está no mundo racional. E assim, todos apelando para tudo, para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Porque sabe que a natureza está arrochando os pensadores, para que eles conheçam a cultura do desenvolvimento do raciocínio. Para que eles deixem de ser encantados e conheçam o livro Universo em Desencanto, para se desencantarem e saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural e conhecer o seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, e o mundo da verdadeira origem do animal de origem racional. E essa energia do mundo racional está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, que é a mecânica racional. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Por essas energias do mundo da verdadeira origem de animal de origem racional, serem energias puras, limpas e perfeitas.
Então aí vamos conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa categoria de animal racional. E por serem irracionais, são carnívoros. E muitos não sabem comer sem carne, seja lá de que espécie for a carne. De galinha, de peixe, de carne seca, de carne de lombo, carne fresca. Seja lá de que espécie for a carne, muitos não sabem comer sem carne. São verdadeiros canibais com capa de civilizados. São verdadeiros antropófagos porque são carnívoros. São civilizados, sim, mas são carnívoros. E todo bicho gosta de carne. Tanto faz o animal racional como o animal irracional, todos gostam de carne. Basta ser bicho do chão para ser assim. E é por isso que se transformam, ligados nessas duas energias do chão. Energias essas em transformação se transformam para a categoria de bicho irracional, por já estar vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. E por isso impera aí a violência, o terrorismo, porque estão atravessando a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. É por isso que a violência, os roubos, a ladruagem, os assaltos não cessam. O terror está em todo lugar, até aqui no Brasil, porque tem terroristas por todas as nações do mundo. E o grande desequilíbrio da humanidade, porque acabou a fase do pensamento e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza causou todo esse desequilíbrio. Muitos dando para marginais, outros exercendo a violência, outros a ladruagem, outros a bebedeira, outros enfiados nos tóxicos e entorpecentes, tanto faz drogas naturais como artificiais. Porque desequilibrou a humanidade, porque a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E de muitos o pensamento já secou. Esses que estão com o pensamento seco, estão com o sentimento seco, não sentem mais o que fazem. São os que estão cometendo essas monstruosidades que estão se passando no mundo inteiro. Deram para terroristas e anarquistas e violentos. E por isso está aí essa roubalheira desenfreada, esses assaltos a residências particulares, essa mortandade, essa roubalheira todos os dias em bancos. Tudo isso porque a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e causou todo esse desequilíbrio, essa infinidade de desastres no mundo inteiro destruindo os pensadores, essa infinidade de doenças como câncer e o AIDS, que são duas epidemias feitas pela natureza. E por isso que o pensamento não encontra cura, porque são epidemias da natureza para a destruição dos pensadores. Porque terminou a sua fase em 1935 os males naturais da natureza, que são os terremotos, os vulcões, os tufões, os furacões, os tornados, os maremotos, seca de matar faíscas elétricas, essa infinidade de males destruindo os pensadores, porque a fase do pensamento terminou em 1935. Essa é a causa da existência de todos esses males, porque quando termina uma fase da natureza, a natureza trata de destruir todos os componentes da fase. É o que está se dando com os pensadores sendo destruídos pelos males naturais da natureza. Porque terminou a fase do pensamento em 1935 e todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. Todos os feitos do pensamento e da imaginação vão falir, porque terminou a fase do pensamento, essa é a sua causa, em 1935. Porque não há efeito sem causa. Ninguém sentiu essa mudança natural da natureza por estarem vivendo artificialmente. Pensador nenhum sentiu, e quem vive artificialmente vive contra a natureza.
e por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza, que são as mudanças das energias elétrica e magnética para a racional. E quem está governando a natureza é a energia racional. E antes quem governava a natureza era a energia elétrica e a energia magnética para desenvolver o pensamento e a imaginação. Hoje estão na fase certa, na fase do rumo para mudar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso quem morre é só quem pensa. Quem raciocina sabe como mudar para o seu verdadeiro estado natural, porque passou a conhecer na cultura racional que o natural verdadeiro de todos é um corpo de energia de vida eterna, habitantes do mundo racional com seu progresso de pureza. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão estudando a cultura racional e com os livros debaixo do travesseiro, para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível. Hoje a humanidade está na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí na categoria de bicho racional. Bicho sim, porque são carnívoros, todo bicho. Tanto faz os racionais como os irracionais são carnívoros. E aí está a fase do terceiro milênio, porque a natureza, há milhões de milênios, vem preparando a humanidade para, depois de preparados, estarem em condições de serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa classe ou nessa categoria de bicho racional. Bichos sim, porque são carnívoros, só gostam de carne, são verdadeiros canibais. E a natureza está arrochando os pensadores para que tratem de conhecer o desencanto para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E por meio do desencanto conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, de raça racional. E por isso estão aí nessa categoria de bicho racional e irracional. Muitos não estão aguentando com os arroxos da natureza e acabam se suicidando, em que muitos países do mundo os suicídios são uma coisa natural. Tudo isso porque as pessoas conservam um vazio dentro do seu eu, por viver desconhecido de si mesmo, por viver sem se conhecer. Viver por ter vida, mas não saber o porquê da vida, por não saber o porquê que assim é e o porquê que todos assim são, de onde todos vierem, para onde todos vão e de onde todos são. E de onde todos são? Do mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje todos que passaram a se conhecer não pensam em suicídios, porque estão tratando de desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, porque são energias puras, limpas e perfeitas. E muitos não estão aguentando os arroxos da natureza e acabam se suicidando por viverem desconhecidos de si mesmos, porque o valor da vida é a energia que está materializada na glândula pineal. Aí está o valor da vida. E de forma que quem já tem o seu raciocínio desenvolvido só raciocina em voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, no primeiro mundo, o mundo racional. São os verdadeiros corvos desventurados, por isso são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, porque matam para comer. E assim são os urubus, depois de morto é que está bom para se alimentar.
para ver que a vida para os encantados, a vida não tem solução. Mas para os desencantados, que são os que já passaram a se conhecer, a vida tem solução definida e definitiva, com base, com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações. E a ciência filosófica e científica, e essas infinidades de filosofias diferentes umas das outras, mantêm os mistérios, os enigmas, os fenômenos, os finitos e transfinitos, que são mantidos pelas seitas, doutrinas e religiões. E mantém os enigmas, os fenômenos, os finitos e transfinitos por conveniência própria, porque sabem que o pensamento não foi feito para acertar. Porque se o pensamento fosse feito para acertar, não existiriam desacertos na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e morrer nessa viagem, o pensamento não avisa. Agora, o raciocínio não deixa a pessoa fazer essa viagem para perder a sua vida, porque o raciocínio é a energia do primeiro mundo, o mundo racional, que está materializada na glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que as coisas estão pretas no mundo inteiro, porque a natureza vem arrochando os pensadores para que os pensadores conheçam a cultura do desenvolvimento do raciocínio. Por isso a natureza vem arrochando. E que muitos desistem, outros não. Os que não resistem acabam se suicidando. Aí está a fase da racionalização dos povos, que é a fase do terceiro milênio, que é para toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. Todo bicho é carnívoro. São canibais, mas civilizados. São antropófagos, mas civilizados, porque são carnívoros. Muitos não passam sem carne de jeito nenhum. Não tendo carne, não tem comida. São canibais civilizados, o império do canibalismo no meio dos civilizados. E é melhor desenvolver o raciocínio para não ir para essa categoria de bicho irracional. Basta ler a cultura racional para desenvolver o seu raciocínio. Agora, pensamento e imaginação, essas duas energias são duas energias em transformação e já estão na categoria de bicho racional. E se transformarão para a categoria de bicho irracional e vão correr toda essa hierarquia do bicho, da bicharada do chão. E muitos pensadores já estão dando por ela, porque só há discussões e mais discussões e ninguém resolve nada e ficam parados nas discussões. Agora, quem quer voltar para o seu verdadeiro estado natural tem que estudar a cultura racional para desmaterializar a glândula pineal que está materializada no istmo do mesencéfalo e que depois de desmaterializada pela cultura racional está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E a natureza está arrochando os pensadores de todas as maneiras para que os pensadores passem a raciocinar e saibam que no pensamento ninguém resolve mais nada. No pensamento está a discórdia, discordando uns dos outros. Está um brigueiro infernal, porque as discórdias trazem os atritos. Os atritos trazem os conflitos trazem os ódios, trazem as vinganças, trazem todas as ruínas que pode existir. E é por isso que as guerras não cessam, porque o pensamento é conflitante.